Salve pessoal, tá tudo bem, tá tudo certinho, vocês estão bem, vocês estão salvos? Espero que sim. Vamos lá? Eu vim aqui para mostrar para vocês como é que vocês vão fazer os trabalhos de biologia e de química do primeiro e segundo ano de ensino médio lá da nossa escola, tá bom? Então vamos lá, beleza? Como é que eu vou me estruturar para fazer esse trabalho? Lembrando que qualquer dúvida, qualquer coisa, entra lá no site, vai na aba contato e você manda pra gente, para mim, vai chegar para mim um e-mail com sua dúvida. A gente está à disposição aí, tá certo? Agora, como é que eu vou me estruturar? Como é que você vai se estruturar para fazer esse trabalho aí? Nós vamos dividir esse trabalho em duas partes. A primeira parte, ela é composta desses 3 itens. Na primeira parte, nós vamos escolher um tema, depois você vai fazer uma pesquisa sobre esse tema e você vai escrever o que você encontrou sobre essa pesquisa, ok? Vamos lá ver como é que funciona a primeira parte, então. Então, escolha um tema. A primeira coisa que você vai fazer, escolhe um tema. De onde você vai tirar os temas? Onde estão os temas? Os temas estão lá no protander.com.br. Eu já tirei aqui, é muito simples. Você vem para cá, ó, entrei aqui no site protander.com, vou na área trabalhos, vem aqui só para facilitar. Eu tenho aqui na área trabalhos, eu tenho a parte de biologia, aparece aqui trabalho do mês, eu vou clicar aqui no trabalho do mês e eu vou cair nesta área aqui. Lembrando lá que tem mais coisa lá no trabalho lá, tá bom? Na área trabalho para você ver. Aqui na área trabalho, você tem aqui um descritivo, né? Tá exatamente o que eu estou fazendo aqui. Eu estou falando agora do trabalho escrito, que é a parte 1, depois eu vou falar da apresentação, que é a parte 2, só que ele já está descrito aqui, ok? Depois você vai preencher algumas coisinhas aqui, e aí você vai vir aqui, ó, problema 1 de biologia. Depois você vai ler o problema 2 e o problema 3. Para quem é dos primeiros anos, continua com química, problema 1, 2 e problema 3, tá? Aí você vai escolher um deles, né? Você vai escolher um problema de biologia, né? E depois você vai escolher também um problema de química, tá certo? Somente para os primeiros anos. Atenção lá, hein? E aí você envia para cá o que você colocou. Essa é a primeira coisa que você vai fazer. Vamos voltar para lá então. Depois que você escolheu o tema, você vai para onde? Você vai fazer uma pesquisa. Como é que a gente vai fazer essa pesquisa? Eu trouxe aqui um exemplo para você de um problema semelhante aos problemas que nós temos lá no formulário, né? Então veja, aqui o título é Aspectos comparativos da evolução das plantas e ele começa assim, ó. As algas marinhas de 500 milhões de anos atrás, no período ordoviciano, deram origem aos vegetais. A Terra passou por um período de seca e muitas modificações. Período siluriano, há 435 milhões de anos, que pode ter sido um fator de seleção natural. Para conquistarem um novo ambiente, as plantas precisaram de se adaptar às novas condições de vida. Assim, desenvolveram vasos condutores de seiva que garante a distribuição das seivas brutas e elaborada pela planta. Veja que interessante aqui, né? Aí vem uma pergunta aqui. Plantas são inteligentes? Esta é o jeitão do problema lá. Agora, para fazer o trabalho, fazer a pesquisa, eu tenho que fazer algumas perguntas. Eu sei o que é ordoviciano. Quem é ordoviciano? É um cara? Quem que é? O tiozinho da esquina? Não sei. Mas eu preciso então estudar, eu preciso pesquisar para saber o que são os períodos ordoviciano. E no caso aqui tem um senhor chamado siluriano. Quem são esses personagens aqui, tá? Para isso, eu vou perguntar o que é, vou perguntar como é, vou perguntar como funciona, pergunto do que é feito e o que dizem sobre ele, né? Então, supondo o período ordoviciano, o que é isso, pelo amor de Deus? E eu coloco lá, tem o período ordoviciano, é isso, não sei o que, tarará. Como é o período ordoviciano, como é que ele é formado, né? E aí também eu vou ter lá a resposta, porque naturalmente, na hora que eu começar a ler sobre isso, essas respostas saem. Como funciona, né, essa relação de períodos e tal, do que ele é feito e o que dizem. Veja, para cada uma das coisas que eu não sei aqui, eu sei, por exemplo, o que é a evolução das plantas, eu sei o que são algas marinhas, eu sei o que são seivas, né? E os vasos condutores de seiva, o que é isso? Para cada uma dessas questões que eu tirei deste pequeno problema aqui, dessa pequena questão, eu faço essas perguntas aqui que está aqui do lado,
ok? Então, depois que eu fiz a pesquisa, depois que eu entendi o que são essas coisas, eu vou para a parte de escrita, eu vou escrever isso. De preferência, escrever no Word, tá bom, gente? Então, eu vou primeiro pesquisar lá, faço aquelas perguntinhas básicas, vou procurando as respostas dela, vou anotando, e aí eu vou escrever. E para escrever, eu vou utilizar as normas que está lá na aba Trabalhos. Eu já separei aqui só para facilitar para a gente, ok? Quando eu vim aqui na aba Trabalho, tá vendo? Eu tô aqui na aba Trabalho, eu vou descer e eu vou estar escrito aqui, ó, Normas. A gente encontrou aqui as normas, que é a norma para entrega de trabalho, que é geral para todos os trabalhos ao qual eu peço, tá bom? Aqui você tem o descritivo e você tem alguns elementos que você tem que prestar atenção. O primeiro elemento é a capa, depois o sumário, a introdução, o desenvolvimento do assunto, a conclusão e a bibliografia consultada. Mas, professor, eu não sei, professor, o que é cada uma dessas partes faz, o que eu tenho que escrever nelas, professor, é isso que eu quero saber. Ah, então, olha, aqui, ó, tem uma descrição na capa. Como é que você faz a capa? A introdução. O que você escreve numa introdução? Desenvolvimento. O que você faz no desenvolvimento? Conclusão. O que é essa conclusão e a bibliografia? Tá bom, meu amor, minha querida, meu querido? Se você tiver dificuldade, manda um e-mail para cá que a gente esclarece melhor cada um deles. Tá bom, cachoeira? É o seguinte. Depois disso, o que a gente faz? Nós vamos para a segunda parte. Então, você escreveu o trabalho, colocou ele no Word lá ou não, depois você conversa comigo se tiver dificuldade, e aí o que você faz? Nós vamos para você reserva essa parte, porque nós vamos agora para a segunda parte do trabalho. A segunda parte do trabalho, ele é composto da escolha da forma de apresentação, da pesquisa, sim, nós temos mais uma pesquisa, são duas pesquisas. Como você resolveria a questão? Produza uma forma de apresentação, quer dizer, vai produzir a apresentação e depois você vai fazer o envio disso pela aba contato lá, tá bom? Vamos lá então para a primeira parte. Escolha uma forma de apresentação que pode ser um PPT, um vídeo ou um podcast, né? Vamos lá. Primeira forma de apresentação pode ser em PowerPoint, como eu estou fazendo com você. Isso aqui é um exemplo de PowerPoint. Você pode montar ele, lógico que ele tem que ter uma construção uma construção elaborada, uma construção que a gente entenda, mas você vai apresentar aí essa segunda parte aqui no PowerPoint. Mas se você não quer fazer isso, vai para o vídeo. Tá certo? Um vídeo como esse que foi feito aqui na escola no ano passado para efeito da feira de ciências, tá certo? Eu vou deixar ele rolar só um pouquinho para você ter um gostinho, qualquer coisa você volta lá e você assiste ele na íntegra. Oi, você que está me assistindo, me chamo Gabriele e sou aluna no terceiro ano da escola João Garcia, que fica ali em Carapicuíba. E junto com outras alunas, a Beatriz, a Carolina e a Wiki. Olha só, simplesão, né? Simplão mesmo. Você pode fazer um vídeo como esse. Você quer saber mais como é que foi feito o vídeo, qual é a qualidade dele, ele foi feito em celular, não foi? Vai lá no site, pega o link aqui, entra lá e dá uma olhadinha. O terceiro que você pode escolher para fazer é um podcast. O que é um podcast? Podcast nada mais é do que uma mensagem de voz, uma mensagem de áudio, só que ela não é só um áudio mandado como a gente manda um salve para os nossos camaradas via WhatsApp. Eu trouxe para você aqui uma parte aqui para você ver como é que ele é constituído. Esse aqui é um podcast da G1, que é só para você entender e ter um gostinho de como é que ele funciona. Enfim, chegou a sexta-feira. É o dia do resumão do G1. São 10 minutos para você saber as principais notícias de mais uma longa semana. Eu sou Mariana Mencelli. E eu sou Carol Prado. Bora lá. Então, o podcast nada mais é do que uma mensagem de voz com tocada de rádio, né? Ele tem uma tocada bastante uma tocada bastante ágil, tem que ser inteligível, mas enfim, dá uma olhadinha lá como é que é, qualquer coisa a gente volta a falar com você sobre isso. Depois você vai pesquisar sobre a pergunta, né? O que essa pergunta fala, quais sugestões pode se encontrar através da pergunta, tal, e vamos dar uma olhadinha. Aqui eu trouxe o exemplo novamente, tá? Aquele exemplo, no final aqui, ó, tem uma pergunta.
esta pergunta, plantas são inteligentes, ela tem a ver com o texto aqui, certo? Para que eu faça uma pesquisa sobre esta pergunta, eu tenho que estar na minha cabeça o seguinte: eu tenho que buscar artigos científicos que falem da pergunta, reportagens que falem da pergunta, vídeos que falem da pergunta, livros ou textos que falem da pergunta ou entrevistas que podem ser feitas com experts, pessoas que manjam da situação, caras que são top na questão aqui, que você pode estar entrando em contato e conversando com eles também, tá bom? Então essa é a segunda parte. Ainda dentro da segunda parte, como que você resolveria essa questão? Então veja lá, para resolver essa questão, você vai ter que fazer o seguinte: você tem que ter claro a pergunta, tá lá. Aqui nesse nosso caso, plantas são inteligentes. E você vai ter que levantar uma hipótese. Para você, planta é inteligente? Sim? Não? Não dá para saber? Se sim, por quê? Né? Eu tenho que escolher aqui. Por que é sim? Sim, porque, olha, afinal de contas, as plantas fazem fotossíntese. Não, porque as plantas não têm cérebro, não são inteligentes. Ou não dá para saber. Olha, pelo simples fato dela ter fotossíntese e não ter cérebro, não sei dizer se elas são ou não inteligentes. Então, como que eu penso em resolver isso, né? Que aí é o desenvolvimento do método. Então eu levantei a minha hipótese, agora eu vou dar a minha sugestão. Como que eu penso em resolver isso? Bom, eu acho que para a gente comprovar que a planta tem ou não inteligência, nós temos que fazer isso. E aí eu descrevo o que é isso, o que eu tenho que fazer, ok? Tá certo? É isso. Depois você vai produzir a sua forma de apresentação a partir da tua resposta. Respondeu lá, sim, não, talvez, porque, sei lá. Você vai produzir a sua apresentação. Como é que você vai produzir isso? Para produzir, eu vou solicitar que você pesquise na internet como fazer um PPT, como fazer um vídeo ou como fazer um podcast. E se você tiver dúvida, você entre em contato conosco. Senão isso aqui vai ficar monstruoso, vai ficar muito grande, né? Posso até fazer outro vídeo, mas se você pedir a gente faz, senão vocês vão considerar que vocês conseguem se virar, porque isso é de domínio de vocês. Terminou essa parte, produziu o seu PPT, produziu o seu vídeo, produziu o seu podcast, ou um ou outro, envia pela aba contato. Você vai enviar o que pela aba contato? O arquivo de Word ou o arquivo da produção da primeira fase, que é a pesquisa daquilo que você não entendeu, e depois ou o podcast, ou o vídeo, ou o PPT, tá certo? Não são os três, ou um ou outro, tá bom? E aí, se você quiser saber como é que você pode produzir esses conteúdos como um todo, se aprofundar no trabalho e aquela coisa toda, manda um e-mail para mim solicitando que eu mostre e tal, como é que você pode fazer. Entre em contato comigo lá pelo portal, na aba contato, que aí a gente responde para você, como a gente está falando aqui o tempo todo. De qualquer maneira, todos contra o coronavírus, vê se você fica em casa, meu nego, não inventa moda por aí, se foca no trabalho, tem bastante coisa para fazer. Um beijão, estamos à disposição, até a próxima.